Saudações aí a todo o povo do Facebook e também do YouTube. Que a paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra de Deus. Dessa feita no livro dos Juízes. Nós terminamos no vídeo passado o livro de Josué. Um livro maravilhoso que desde o começo do primeiro capítulo faz a gente chorar mesmo na presença de Deus. Então agora nós vamos no livro dos Juízes. É o segundo livro histórico da Bíblia, né? O livro dos Juízes conta os tempos em que Israel não tinha rei ainda, mas era governado... Não era governado, era orientado, de vez em quando, em situações específicas de dificuldade do povo, Deus levantava juízes para socorrer o povo de Israel, para dar livramentos, para falar com o povo de Israel. Então nós vamos viajar por essa história, essas histórias, né, tão maravilhosas, que são as histórias dos juízes de Israel. Vamos conhecê-las e vamos glorificar o nome do Senhor Jesus pelas maravilhosas promessas que Deus fez a Israel e pelo cumprimento das promessas que Deus fez a Israel. A você que está chegando agora no meu Facebook, eu quero dar-vos as boas-vindas em nome do Senhor Jesus. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Motivo de nós termos enviado solicitações de amizades até vocês e também de termos recebido solicitações de amizade é justamente, unicamente para este fim aqui, ó. Nós estamos no meio de um projeto de leitura da Palavra de Deus, de toda a Bíblia. Somente leitura, não tem pregação, tá? Esse é um projeto que Deus colocou em nossos corações para que nós levássemos adiante. E a prova que foi Deus que colocou no nosso coração, aqui está dando certo. Muitas pessoas estão acompanhando a leitura de forma maravilhosa, estão acompanhando a leitura da Santa Palavra de Deus conosco. Eu quero dar as minhas felicitações, os parabéns mesmo para você que está perseverando conosco na leitura da Santa Palavra de Deus, perseverando em conhecer a Deus, em saber quem é Deus e qual é a vontade do Senhor nosso Deus para conosco, né? Então, a você que está chegando, como eu disse a vocês, é somente a leitura da palavra, não tem pregação, portanto você vai pegar a sua Santa Bíblia para poder acompanhar conosco a leitura da palavra de Deus. Vai colocar um bom dicionário do lado da sua Bíblia, porque até aquela palavrinha miudinha que você não compreendeu, você acha que não faz diferença, aquela palavrinha ela faz toda a diferença na compreensão do texto e do contexto. Portanto, vamos ler a Bíblia, pega a sua Santa Bíblia, a Santa Palavra de Deus, põe o dicionário do lado, ora ao Senhor Jesus. Você vai falar, Senhor Jesus, me dá o entendimento, Senhor, abre o meu entendimento, me dá sabedoria, me faz entender a Tua Palavra. E você vai se surpreender, você vai ficar espantado com o milagre que Deus vai fazer na sua mente, no seu coração, para você passar então a compreender as Sagradas Letras. Eu te falo isso por experiência própria. Pega a Santa Bíblia, fala com o Senhor Jesus, porque Ele é o maior interessado em que cada um de nós compreendamos a sua palavra. E vem ler a Bíblia conosco. Família católica, família espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, né? Você que é ateu, não crê em Deus, mas você tem a mente aberta para poder ler, estudar, gosta de aprender,
tem fome, sede de conhecimento, vem para cá ler a Bíblia conosco, em nome de Jesus. Irmãos evangélicos de todas as denominações, a maioria dos irmãos evangélicos não obedecem à Bíblia Sagrada, porque não conhecem a Bíblia Sagrada. E não conhecem a Bíblia Sagrada porque não obedecem à ordenança que o Senhor Jesus nos fez no Evangelho de São João, no capítulo 5, versículo 39, que diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam, diz o Senhor Jesus. Portanto, vamos obedecer à ordenança do Senhor Jesus e vamos ler a santa palavra de Deus. Vamos fazer esta boa obra para o Senhor nosso Deus, porque eu garanto para vocês, em nome de Jesus, que do céu vem a recompensa para a vida de cada pessoa que de coração aberto parar meia hora do seu tempo, que seja 40 minutos, para poder examinar a palavra de Deus, ler a Santa Bíblia Sagrada. Amém? Vamos ler a Bíblia. O livro dos Juízes é o sétimo livro da Bíblia. Novas Conquistas, capítulo 1, versículo 1 do livro de Juízes. Novas conquistas pelas tribos, capítulo 1, versículo 1, né? E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo à minha sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei à tua sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram eles em Bezeque a 10.000 homens, e acharam em Adoni-Bezeque, versículo 5, e acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e a tomaram, e a feriram ao fio da espada, e a cidade puseram a fogo. E depois os filhos de Judá, desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, e no sul, e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom, Kiriate Arba, e feriram a Sesai, e a Aimã, e a Talmai. Perdão, só um minuto. Pronto. Versículo 11. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era antes o nome de Debir, Kiriate Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriate Sefer e a tomar,
lhe darei a minha filha Aquisa por mulher. E tomou-a Otniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Aquisa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, saltando. E Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram... versículo 16. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus, que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome desta cidade Ormá. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Ascalon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expeliu aos moradores do vale, porquanto tinham carros ferrados. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Enaque. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles, e fez a casa de José espiar a Betel, e foi dantes o nome desta cidade Luz. E viram os espias a um homem que saía da cidade, e lhe disseram: ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade ao fio da espada, porém a aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus, e edificou uma cidade, e chamou o seu nome Luz. Este é o nome até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Seã, nem dos lugares da sua jurisdição, nem Taanaque com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, versículo 28, e sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu Efraim aos cananeus que habitavam em Gezer. Antes os cananeus habitavam no meio dele em Gezer.
Tampouco expeliu Zebulon aos moradores de Quitrom, nem aos moradores de Naalol. Porém, os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. Tampouco Azer expeliu aos moradores de Aco, nem aos moradores de Sidom, como nem a Aqubal, nem a Aquzibe, nem a Elba, nem a Afique, nem a Recobe. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expeliram. Tampouco Naphtali expeliu aos moradores de Bet-Semes, nem aos moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes, de Bet-Anate. E apertaram os amorreus aos filhos de Dan até às montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Ajalon e em Saalbim. Porém, prevaleceu a mão da casa de José, e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus, desde a subida de Acrabim, desde a penha e dali para cima. O anjo do Senhor repreende os israelitas, capítulo 2, versículo 1 em diante. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe à terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isto? Pelo que também eu disse: Não os expelirei de diante de vós. Antes estarão as vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Pelo que chamaram a aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herdade, para possuírem a terra. A infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. Capítulo 2, versículo 7 agora. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após deles se levantou que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram
aos Baalins. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram ao Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar de pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses, e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após de outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo traspassou o meu concerto, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para por elas provar a Israel, versículo 22 novamente, para por elas provar a Israel, se hão de guardar o caminho do Senhor como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Servidão dos israelitas sob Cusã, rei da Síria ou Arã. Capítulo 3, versículo 1 em diante. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não cabiam, versículo 1 novamente. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, e sidônios, e heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate.
Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei de Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Otiniel livra-os, versículo 9. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou, a Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu à peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Servidão sob Eglon, versículo 12. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo aos filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Eude livra-os, versículo 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, filho de Gemini, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de 1 côvado, e cingiu-a por debaixo dos seus vestidos, à sua coxa direita. Versículo 17, e levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente. Porém voltou das imagens de escultura que estão ao pé de Gilgal e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava assentado, e disse Eude: tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita, e lhe a cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura após da folha, e a gordura encerrou a folha.
porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu à sala, e cerrou sobre ele as portas do cenáculo, e as fechou. E saindo ele, vieram os seus servos, e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas. E disseram, sem dúvida, está cobrindo seus pés na recâmara do cenáculo fresco. E esperando até que se enfastia, versículo 25, e esperando até se enfastiarem, eis que não abriu as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. E Eude escapou, enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirate. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles, e disse-lhes, segui-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão a Moabe, e a nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Glória a Deus. Eis aí, ouvintes, seguidores do Facebook, do YouTube, a palavra do Senhor. O início do livro dos Juízes. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Santo Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta hora de oração, Senhor meu Deus, eu venho a Ti, Senhor, para agradecer pela Tua palavra tão poderosa e santa, meu Deus, que nos ensina, Senhor meu Deus, que nós não podemos nos desviar da presença do Senhor, não podemos desfalecer, não podemos deixar de seguir os santos caminhos do Senhor, meu Deus. Por isso eu te agradeço pela Tua palavra santa e poderosa. Quanto mal, meu Deus, nós teríamos evitado em nossas vidas se nós tivéssemos perseverados na Tua presença santa e poderosa, Senhor. Pai querido, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está lendo a Tua palavra conosco. Em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, perdoa todos os nossos pecados. Lava as nossas almas no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Purifica as nossas vidas, por amor desta palavra que estamos lendo. Faze com que esta palavra encontre boa terra, Senhor, em nossos corações, em cada vida, em cada alma que está conosco, meu Deus, perseverando nesta obra tão abençoada, nesta tão boa obra que é a leitura da Tua santa palavra. Senhor, envia desde os céus lugar da Tua santa habitação, Senhor, e ordena a bênção poderosa do Senhor sobre as nossas vidas, para curar as nossas enfermidades, meu Deus, para repreender toda obra do diabo que tem lutado contra nossas vidas, contra a nossa fé. Senhor, abençoa os nossos lares, as nossas famílias. Abençoa, Senhor meu Deus, também os nossos familiares de perto e de longe. Cura, Senhor, as nossas enfermidades. Purifica, meu Deus, as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados pelo sangue de Jesus.
Senhor Jesus, resolve os nossos problemas. Fica conosco, Senhor, durante a nossa jornada sobre a face dessa terra. Que a tua mão permaneça sobre as nossas vidas para nos guardar de todo mal, de todo perigo e de toda tentação. Para que não pequemos contra o Senhor, para que não nos desviemos da presença santa do Senhor. Senhor meu Deus, prepara as nossas vidas para o grande dia da vida eterna, para o grande dia que haveremos de nos encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Oh meu Deus, sê conosco, abençoe as nossas vidas, não nos deixe só. É a minha oração sincera, meu Deus, em favor da minha vida, da minha casa, da minha família, também da vida, da casa e das famílias de cada pessoa que estão lendo a tua palavra conosco, que estão perseverando nesta boa obra diante de ti, Senhor. Não nos deixes desfalecer, mas esforça o nosso ânimo e a nossa fé para examinarmos a tua santa palavra. Em nome de Jesus é a minha oração a ti, Pai Santo, Pai querido, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Eis aí a leitura da Santa Palavra de Deus, né? Mais uma vez, graças a Deus, eu quero convidar a você que está chegando agora no nosso Facebook, e mesmo você que está lendo o Velho Testamento conosco, desde o livro de Gênesis, né? Que ainda não voltou. Todos esses vídeos estão aqui, ó, gravados na minha linha do tempo, para que você possa, a partir de então, examinar a palavra de Deus. O que significa isso? Significa você ler e comparar com outros versículos que você já leu, comparar com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, ver as referências bíblicas aqui no rodapé da Bíblia, o que a palavra do Senhor nos diz. Isso é examinar a palavra de Deus, é conferir aquela palavra que você não conhece num bom dicionário da língua portuguesa, e é também meditar o que significa, o que vem a ser, o que o Senhor quer dizer, o que esta palavra pode dizer para nós nos dias de hoje. Vou te dar um exemplo. Nós lemos aqui agora, até o capítulo 3 dos Juízes, quantas vezes Israel se desviou da presença do Senhor e caiu em desgraça, porque se desviou da presença do Senhor. Porque foram adorar imagens de esculturas, a outros ídolos que não eram deuses. E a ira do Senhor se acendeu contra o povo de Israel. Aí o povo se arrependia, clamava ao Senhor, Deus levantava um libertador que livrava o povo das mãos dos seus inimigos. Mas daqui a pouco aquele libertador, aquele juiz morria, e os povos se corrompiam novamente após imagens de esculturas, após outros deuses, após os Baalins. E caía em desgraça de novo, e a ira do Senhor se acendia contra o povo de Israel e os entregava nas mãos dos seus inimigos. Será que essa palavra serve para nós no dia de hoje? Para que não adoremos imagem de escultura? Para que não dobremos os nossos joelhos diante de imagem de escultura de forma alguma? Medita aí no teu coração. Vamos perseverar em ler a palavra de Deus, em conhecer a vontade do Senhor nosso Deus e meditar nas sagradas letras até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor Jesus continue falando em vossos corações.